Meu nome é Wellington, como vocês viram aí, Wellington Gomes, instrutor de trânsito há mais de 10 anos. Me encantei por essa profissão, porque eu descobri que através do trânsito eu poderia salvar muitas vidas. E quando eu falo salvar vidas, é num sentido muito amplo, porque a gente pensa em salvar vidas, né? A gente pensa somente na questão, né, de um acidente ou algo assim, não. É no sentido de salvar vidas, de fazer o quê? Fazer com que as pessoas se transformem realmente através da direção. Há 10 anos atrás tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso. E aí comecei a dar aulas para quem tem medo de dirigir. Na época, não tinha até tanto conhecimento quanto hoje, ainda estou aprendendo muito, tenho muito para aprender. Até atualmente comecei a fazer uma pós-graduação, né, de neuroeducação para poder desenvolver realmente técnicas de aprendizagem para poder te ajudar. Inclusive o método é baseado nessas técnicas, tá? O método que eu uso. Mas lá, né, em meados de 2010, 2011, sem todo esse conhecimento, ainda assim, eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham medo de dirigir, dar aula para habilitados e consegui ajudar um grande número de pessoas a realizarem alguns sonhos. E quando eu vejo que alguma pessoa realiza um sonho, que muita gente tem o sonho também de dirigir, eu sinto que realmente vale a pena. E eu começo a perceber essa questão de salvar vidas, não só, né, de algumas outras coisas, mas também, né, a forma como as pessoas elas depois vão se relacionar. Dentro dessa situação de trânsito, eu comecei a dar aula para motoristas profissionais. Eu fui me especializando, comecei a dar aula para motoristas profissionais, aulas para quem transporta produto perigoso, para quem, né, conduz veículo de emergência, exemplo, ambulância, viaturas e etc., bombeiros. E fui dar aula dentro dessas instituições, tanto de direção prática, quanto, né, das questões teóricas, de comportamento e etc. Ao longo dos anos depois, eu senti vontade de dar aula para quem vai tirar a primeira habilitação. O que acontece? Nessa situação, né, de entregar, né, aula, eu comecei a perceber que algumas pessoas, quando elas tiravam a habilitação, faltava alguma coisinha lá naquele momento que elas estavam se habilitando. E eu falei assim, é aqui que eu vou começar a ajudar algumas pessoas. E fui dar aula em primeira habilitação. E aí eu fui descobrindo que essas pessoas, elas passavam por algumas dificuldades porque elas enfrentavam medos, inseguranças, ou até mesmo a aprendizagem daquilo que vinham dos pais. Porque nós aprendemos algumas coisas com os nossos pais e transferimos na hora que a gente vai dirigir. E aí eu falei assim, como eu vou poder ajudar agora essas pessoas? Dando aula para esses pais, desses alunos, né, que estão tirando habilitação. E aí me especializei para dar aula nesses outros cursos. E depois disso, eu decidi dar aula para instrutores. Porque aí eu decidi mudar o comportamento, a forma dos instrutores também dar aula. Hoje sou cadastrado em 2 escolas de formação de instrutores aqui na minha região. São 2 escolas boas e que têm um nome, né, a zelar aqui na região. Fico feliz por ter cadastrado até para poder dar aula nessas autoescolas, que na verdade não são autoescolas, são centro de formação de instrutores. Isso é para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha pessoa e o quanto eu gosto disso e o quanto eu tenho de experiência dentro dessa área. O quanto talvez eu vou conseguir te ajudar a entender como que você pode controlar o teu medo e assumir a direção aí do teu veículo.